Questão 29, item 64. Raiz quadrada de x ao quadrado é a mesma coisa que x para todo x real? Eis a questão. Ele quer saber se o primeiro lado da igualdade é igual ao segundo lado. Se eu posso simplificar, se eu posso cortar esse quadrado do expoente com o 2 do índice da raiz. E para fazer isso, vamos começar com um exemplo numérico. A gente vai testar números. Então vamos lá. Primeiro membro da igualdade, estou chamando de f de x. Transformei numa função. F de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Vamos testar dois números. Eu vou testar f de 2, vai ficar como? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, raiz quadrada de 4 dá 2. Vamos testar o oposto de 2, vamos testar menos 2. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado vai dar mais 4, raiz quadrada de 4 deu 2. Então, f, né, que é essa funçãozinha aqui, aplicada em menos 2, é igual a 2. E vamos testar esses dois números, 2 e menos 2, no outro lado. E eu estou chamando esse outro lado de g do x. Então, g do x é igual a x. Quando eu aplicar g de 2, o resultado vai ser 2, porque é uma função identidade. O y vai ser igual ao x. O resultado, que é g de x, ou g de 2, vai ser igual ao 2. E vamos testar agora com menos 2. O g de menos 2 é igual a menos 2. O que eu observei de diferença da esquerda, do raiz quadrada de x ao quadrado, da direita, que é o x? Na esquerda eu tenho uma função par. Para números de domínio de x opostos, o resultado, que é o y, é o mesmo. Então eu tenho de x 2 e menos 2, de y eu tenho só o mais 2. Como é que é a notação? F de x é igual a f de menos x. E como que eu observo uma função par no gráfico? Que ela vai ser sempre simétrica ao eixo do y. E do lado direito, a função g do x igual a x, que é a função identidade. Eu vou ter que é uma função ímpar. Por que é uma função ímpar? Porque para valores opostos de x, 2 e menos 2, os resultados também serão opostos. As imagens também vão ser opostas, vai ser 2 e menos 2. Notação. F de x é igual a menos f de menos x. Gosto dessa notação. De um lado, tudo positivo, mais y, né, com mais x, menos y com menos x. Mas pode aparecer também nessa notação. Menos f de x é igual a f de menos x. E no gráfico eu vou olhar como o gráfico vai ser simétrico à origem. Uma função ímpar no gráfico, no plano cartesiano, ela vai ser simétrica à origem. Vamos montar o gráfico? O gráfico da primeira função vai ficar assim, raiz quadrada de x ao quadrado. Ele vai dar tipo um módulo, certo? Ele vai dar um v. O que eu observei? Domínio reais, todo valor de x pode participar nessa função. E a imagem vai ser os valores de y maior ou igual a zero. Então, eu tenho 0 aqui, que é raiz intercepto. O que eu olhei? Como é função par, olho o lado direito, ele é espelhado no lado esquerdo. Eles são simétricos em relação ao eixo do y. Agora, vamos ver a função g. G de x igual a x, que é a função identidade. Eu tenho o quê? Eu tenho uma reta que passa pela origem. Essa reta, como é a função identidade, a gente vai dizer que ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bissetriz é aquela reta que vai cortar o ângulo na metade. Então, tem um ângulo de 90 graus, cortei pela reta, ficou 45 para um lado, 45 para o outro. Domínio da função identidade reais, imagem reais também. Se eu pego e projeto o gráfico sobre o eixo do y, todo o eixo do y vai ser imagem. O que eu observei então? Quando ele diz assim, ó, raiz de x ao quadrado igual a x, na verdade eles não são iguais. Por quê? Por causa desse terceiro quadrante. Enquanto no primeiro quadrante aqui, ó, ele ficou espelhado, ele ficou simétrico em relação ao eixo do y, no terceiro quadrante aqui ele está simétrico em relação à origem, do outro lado. Para eu pegar essa primeira reta do primeiro quadrante e espelhar, como é que eu faço? Do primeiro quadrante eu espelho para o segundo, vai ficar aqui, e depois eu tenho que espelhar para o terceiro, vai ficar assim, ó. Aí agora sim, ó, eu tenho uma função ímpar. Então, quando ele fala assim, raiz quadrada de x ao quadrado igual a x, não são iguais. Eu não posso igualar, eu não posso simplesmente cortar a raiz com o expoente. Como que seria o correto para corrigir isso? Para dizer que essa igualdade é válida? Se eu botasse assim, ó, raiz quadrada de x ao quadrado igual ao módulo de x. Porque esse gráfico que a gente vê aqui em verde é exatamente o módulo da função módulo de x. Então,
Item 64, então, está errado, porque o correto não é igual a x e sim igual ao módulo de x. E o gabarito da questão 29, que a gente encerra agora, é 18.